Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo de resposta às perguntas dos inscritos. Se você é inscrito, deixa sua pergunta. Se você não é inscrito, se inscreve e deixa sua pergunta também. E a gente vai tentando responder aqui. Eu já gravei um vídeo para vocês explicando, um vídeo aula explicando o visto P, mas muita gente me pergunta o que é o visto P. Eu vou tentar trazer aqui para vocês de uma forma simples, num vídeo curto, como funciona, o que é e para quem serve. Então vamos lá. Visto P, ele é um visto de não imigrante, ou seja, estampado no passaporte, entrevista consular, visto exclusivo de análise consular. Muitas pessoas falam, poxa, mas eu vou aplicar o P nos Estados Unidos, ele veio aprovado, eu só fazer entrevista no Brasil. Não, isso é história que contaram para você. Todo visto de capacidade exclusiva consular, de competência exclusiva consular, passa pelo crivo do consulado. E quem disser para você que isso não funciona, ele está mentindo para você. Você pode ter um visto aprovado dentro dos Estados Unidos, na hora que você aplica esse visto para uma entrevista consular, o agente consular tem sim a competência e a jurisdição para negar esse visto, mesmo que ele esteja aprovado dentro dos Estados Unidos pela USCIS. Então é burrice fazer o visto duas vezes. Faça uma única vez, aplique uma única vez direto no consulado, onde ele vai ser analisado, vai fazer entrevista, aprovado, está estampado no seu passaporte e você pode se mudar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos, ok? Então vamos lá. O visto P, ele é destinado exclusivamente para atletas, artistas, profissionais do entretenimento, lutadores, apresentações, enfim, para este tipo de profissionais. O visto P se divide em várias categorias, assim como muitos vistos da INA, e se dividem em várias categorias. A primeira delas é o P1A, que é especificamente designado para atletas. Muitos atletas vêm para os Estados Unidos, nós temos diversos clientes que são atletas, principalmente de jiu-jitsu, MMA, pessoas que vêm treinar, pessoas que vêm lutar, pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos para fazer uma apresentação de capoeira. O ano passado, nós fizemos 18 vistos para apresentação de capoeira, foi muito bacana. Então, são geralmente atletas que vêm aqui para os Estados Unidos. Os requisitos. Primeiro, você precisa ter um contrato com uma liga profissional dentro desse seu esporte. E esse esporte, dessa liga, precisa ter uma atuação dentro dos Estados Unidos. Vamos imaginar que você é um lutador de uma luta nova criada no China e que você está lutando no Brasil e não existe uma liga dela nos Estados Unidos, não existe um treinamento dela nos Estados Unidos, não existe nenhuma academia dela dentro dos Estados Unidos. Você vai poder vir fazer isso daqui? Depende. Porque pode ser que a associação dessa determinada categoria não te reconheça, né? E você fica complicado. Então, para vocês entenderem, tem que ter um registro dentro dos Estados Unidos dessa associação, desse tipo de atletismo, desse tipo de esporte, dessa modalidade para que você possa fazer. Segundo, evidência do seu ranking dentro desta sua atuação nesta luta, ou nesse esporte, ou nesse tipo de atuação. Aonde você está? Você é vamos dizer que tem 1 milhão de atletas nessa sua categoria no mundo. Você está no 999.999. Possivelmente você não é tão relevante assim para vir lutar nos Estados Unidos, ou vir praticar um esporte, ou vir jogar um jogo, ou vir participar de uma determinada competição de equitação, tiro, do que for. Você não tem capacidade para isso, então você precisa demonstrar que você tem relevância dentro da sua atuação. Esse visto, ele dá para você 5 anos, renovável por mais 5 anos, ou seja, nós teremos aí um período máximo de 10 anos. Já vi concederem vistos P de 1 ano e você tem que renovar de 1 em 1, já vi também. Mas lembrando que a grande maioria das vezes a gente vê vistos com maiores períodos. Visto P1B, são grupos de entretenimento, ou seja, geralmente são pessoas que fazem parte de um grupo de uma apresentação internacional. Quer dizer, eu fico com receio de dizer para vocês aqui que são artistas de música, porque não se aplica exclusivamente a eles, mas vamos usar essa ideia para que vocês tenham. Tá? Então vamos dizer, um Circo de Soleil, você é um artista de um Circo de Soleil, é um grupo de apresentação, não basta só vir um, tem que ser um grupo inteiro, porque senão você acaba com o show, e aí você faz a aplicação de um P1B. Por quê? Porque você está vindo com o grupo inteiro, com a equipe inteira, e aquela equipe, se desmantelada, ela perde um escopo da apresentação.
Esse é o cenário para vocês entenderem. A quem se aplica? Se aplica a membros estabelecidos, membros que fazem parte desse grupo, desse show, dessa apresentação, e pessoas que têm aí esse reconhecimento nacional que pode ser transportado internacionalmente. Requisitos. Primeiro, regra dos 75%, ou seja, 75% dos membros do grupo tem que ter uma relação de trabalho de um grupo há pelo menos um ano. Se você não tiver 75% do grupo com a relação com esse grupo há mais de um ano, não vai ser concedido o visto P para eles. Por quê? Porque eles são grupos novos, são pessoas que têm baixo engajamento, pessoas que não têm aí uma participação ali que seja realmente relevante, pessoas que não têm uma atuação relevante dentro daquele grupo, ou seja, não vai ser concedido, essas pessoas são irrelevantes, esse grupo não tem caracterização de grupo e eles vão ter que aplicar individualmente para um outro visto P mesmo, mas individualmente não como grupo. A exceção para essa regra são os artistas de circo. Por quê? Porque é muito comum artistas de circo se revezarem, circularem, ficarem. Alguns estão viajando, outros estão em treinamentos, outros saíram do grupo e vieram de outros circos. Então existe essa exceção para esse P1P com relação à regra de um ano, com relação à aplicação desse processo. Se você tem menos de um ano, ou 75% desse grupo de circense não tem um ano de atuação, essa é a exceção, nesse caso não teria problema. Visto P2, o intercâmbio recíproco, né? Artistas e profissionais do entretenimento fazem parte de grupo que vêm para os Estados Unidos sob um acordo com uma organização aqui nos Estados Unidos. Ou seja, os artistas estão envolvidos a um programa de intercâmbio que é aprovado pelo governo. Eles vêm aqui para fazer uma apresentação, um treinamento, vão outros para o país de origem, seja o Brasil, seja qualquer outro país. Existe uma participação governamental, até um incentivo governamental para a cultura, e essas pessoas fazem parte desse intercâmbio. Visto P3. Esse visto é designado exclusivamente para artistas únicos, que vêm aqui para os Estados Unidos para fazer uma apresentação única. Ele tem um papel fundamental. Vou dar um exemplo para vocês. Um artista brasileiro que veio aqui fazer o Tropa de Elite, por exemplo. Ele veio aqui para os Estados Unidos para gravar o Elite Trooper, né? E aí ele chega aqui e só serve ele, né? Eu não quero falar o nome dele para não parecer que nós estamos fazendo propaganda dele, ele não me autorizou a usar o nome dele, mas eu vou, vocês sabem, eu vou gravar um vídeo aqui. Só serviria a figura dele. Ele viria interpretar o papel do Capitão Nascimento aqui nos Estados Unidos e ele tem que fazer aquela atuação. Ele é a pessoa especial. Ele veio aplicar aquele papel. Ele é parte fundamental daquele papel, daquela apresentação ou daquela atuação. Ele vem com visto P3. Você vem aqui especificamente fazer uma apresentação, um cantor, ou vai fazer um show dentro de uma apresentação de um esporte, mas você é a pessoa na qual vai fazer aquela apresentação. Esse se enquadra ao P3. Ou seja, é um evento culturalmente único. É uma apresentação que não único no sentido de vir fazer uma única vez, mas único no sentido de exclusivo. Esse é o ponto para um P3. Outra possibilidade é o pessoal de apoio, né? Então vamos imaginar que você é um lutador de MMA, você vem para os Estados Unidos para fazer uma apresentação, uma luta ou um treinamento. Junto com o seu visto P, você aplica também para o seu pessoal de apoio, ou seja, o seu treinador, o seu técnico, o seu fisioterapeuta, o seu instrutor ou o seu spy, você traz a sua equipe junto, desde que você comprove que essa equipe é fundamental à aplicação do seu processo. Para você entrar com um pedido de acompanhamento, né, de acompanhante, na verdade, de um determinado atleta, um detentor de um visto P, se a equipe desse visto P, você precisa demonstrar que esse seu trabalho não seria executado facilmente por uma pessoa dentro dos Estados Unidos. Você sparring do José da Silva, que é lutador de MMA. Bom, você pode ter um sparring americano. Esse vai ser difícil. Mas e o técnico dele? E o treinador dele? E o fisioterapeuta dele que conhece cada uma das articulações do corpo dele? São pessoas fundamentais para ele. Essas pessoas entram dentro de uma qualificação em visto de acompanhante para ele. Tá?
Outra questão, visto P4 são os familiares, cônjuge, filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados de visto P. Essas pessoas vêm junto, pegam visto P4, mas elas não vão poder trabalhar dentro dos Estados Unidos. Ou seja, se você vier com seu marido, com a sua esposa, como acompanhante de P4, seus filhos, como acompanhante de P, perdão, você vem com P4, e seus filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados, vierem juntos, vocês podem estudar? Pode. Podem passear? Podem. Podem viajar? Podem. Podem entrar e sair? Pode. Pode trabalhar? Não pode. Então, o P é um provedor único e fundamental dessa estrutura familiar. É isso, pessoal. Espero ter respondido para vocês todas as perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui. A gente vai tentando responder e trazendo aqui para vocês as respostas das perguntas dos inscritos. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.